Amados, hoje nós vamos ministrar uma palavra que tem por tema a carta de Cristo. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia ou acompanhasse com a gente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no verso 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3, eu vou estar lendo na Revista e Corrigida. O texto diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Essa palavra eu tive a alegria de ministrá-la 2 vezes na minha vida. Eu ministrei essa palavra ainda quando estávamos lá na Nishimbo do Brasil, há muitos anos, 2015 ou 2016, e a segunda vez que eu ministrei essa palavra, eu tive o prazer de ministrar ela lá nos nossos cultos drive-in, no estacionamento do shopping. Quem aqui participou daqueles cultos? Foram dias maravilhosos, marcaram nossas vidas. Essa palavra eu tenho que dar o crédito, a maioria das coisas que eu aprendi no que eu vou pregar hoje aqui, foi com o pastor Danilo Figueira, da igreja, da Comunidade Cristã de Ribeirão Preto, um pastor abençoado. Se você quiser segui-lo e aprender com ele, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. E desde então essa palavra tem marcado a minha vida e sempre esses conceitos têm me chamado a atenção. E eu quero muito compartilhar eles com vocês hoje. A igreja cristã, ela desde a Reforma Protestante, ela tem ocupado melhor os seus espaços. As pessoas têm se sentido chamadas a participar do que Jesus está fazendo. As pessoas estão se sentindo convidadas a fazer parte da obra de Cristo. Mas nós ainda estamos muito distantes. Nós estamos em uma cidade de mais de 160 mil pessoas. 12 apóstolos marcaram o mundo. Em quantas pessoas nós estamos aqui hoje? Quantas igrejas nós temos na cidade? Nós deveríamos estar talvez marcando essa cidade de forma mais intensa, nós deveríamos estar participando de forma mais intensa de todas as questões da nossa cidade, manifestando o reino de Deus. Então nós temos uma longa caminhada para andar e para alcançar. E um dos problemas que nós temos visto hoje na igreja, é que as pessoas têm buscado na igreja um certo conforto para suas almas, e a partir do momento que elas encontram esse conforto, elas pensam ter encontrado tudo, elas pensam ter chegado no fim do caminho. Talvez não seja tão errado buscar esse conforto, porque o próprio Jesus, em Mateus 11, 28, quero até ler com você, faz um convite a esse descanso. Ele vai dizer o seguinte: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Lógico que o texto vai continuar, e Jesus vai falar sobre tomar sobre nós o jugo, o fardo dele, que é leve, substituirmos o nosso fardo pesado. Mas é explicitamente um convite ao descanso. Ou seja, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está fadigado, que não consegue encontrar em nenhum outro lugar descanso para a sua alma. A alma fala de emoção, a alma fala desse lugar na gente que sente, que sofre. Se nesse lugar da sua vida você está pesado, existe um convite para você para alcançar o descanso. Mas esse não é o único convite de Jesus. Se nós lermos um pouquinho à frente, no capítulo 16 de Mateus, o mesmo Jesus vai dizer: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz fala de assumir a sua missão. Então existe um paradoxo no convite de Jesus, que é um convite aos cansados e sobrecarregados ao conforto. O conforto de estar com Ele. Mas também é um convite daqueles que já estão confortados nele, se desconfortarem ao ir cumprir a missão. Ou seja, o convite de Jesus é um convite de vir para depois ir. Ou seja, todos nós somos chamados a estar com Cristo, a encontrar em Cristo as respostas para o nosso ser, as inquietações das nossas almas. Mas depois que nós encontramos esse conforto em Cristo, nós também somos chamados a ir. Nós também somos chamados a deixar esse lugar de conforto para avançarmos para o lugar da missão.
Esse é o grande paradoxo do convite de Cristo. E se nós não formos, nós estamos tirando a esperança daqueles que têm na revelação de Cristo a única esperança. Olha o que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 1, no verso 27. A eles que quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Se existe uma esperança para o mundo, se existe uma esperança para a nossa cidade, se existe uma esperança para o perdido, essa esperança, segundo Paulo, é Cristo em nós. É o fato de existir nessa cidade um povo que tem Cristo habitando dentro dele. Se existe esperança para o Brasil, essa esperança não está na política. Se existe esperança para o Brasil, essa esperança está na igreja. Mas não numa igreja nominal, mas numa igreja onde as pessoas reconhecem que elas têm Cristo habitando dentro delas. Essa é a esperança para o mundo. E se o mundo nos perde, se nós negligenciamos o nosso papel, a esperança se acaba. O texto que nós lemos, em 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos a carta de Cristo. Nós somos uma carta que Deus e que Cristo decidiram mandar para o mundo, para que Ele pudesse expressar o seu plano. Imagine você comigo, que um pai cria um filho muito bem, dá a ele a melhor educação, dá a ele princípios e valores, mas esse filho, por algum motivo, se perde. E ao se perder, ele cai na mão de um grupo terrorista. Eu estou fazendo uma ilustração para você entender o que o texto está dizendo. E de repente, perdido, num lugar de morte, no corredor da morte, o pai arquiteta um plano para resgatar o filho. Mas esse plano, para dar certo, o filho precisa receber uma carta com as instruções, para que ele possa cooperar, estar no lugar certo, na hora certa. Se essa carta não chegar, ou se essa carta chegar rasgada, o plano vai ser comprometido na vida daquele filho. Deus decidiu mandar uma carta para o mundo. Deus decidiu mandar uma carta para os perdidos. E Paulo está dizendo que nós somos a carta. Essa carta precisa ser legível. Essa carta precisa ser compreensível. E essa carta precisa chegar na mão de quem precisa. E hoje o que nós vamos discutir é alguns conceitos que o texto apresenta, o próprio texto de 2 Coríntios 3,3, que falam sobre como nós podemos ser essa carta legível. E o primeiro conceito que eu quero explorar aqui nesta noite é o conceito de responsabilidade. O texto começa dizendo: já está manifesto que vós sois a carta de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: Cristo já revelou, já está decretado, já está revelado. Vocês são a forma que Deus decidiu se revelar ao mundo. A igreja é a forma. Isso deve nos trazer um senso de responsabilidade, ou seja, nós precisamos nos sentir comissionados para revelar quem Cristo é. Talvez tenhamos aprendido de forma equivocada. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, no verso 11, ele está falando a respeito dos dons que Cristo deu à igreja. Ele vai falar que ele deu dons para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres. E aí nós aceitamos os dons ministeriais por conta do que o apóstolo Paulo falou. Ou seja, nós acreditamos que existem pastores, acreditamos que Deus deu dons para apóstolos, para profetas durante toda a história, mas nós não continuamos lendo o verso 12. O verso 12 vai dizer: a fim, nós vamos ler esse texto ainda hoje mais para frente, ele vai dizer: a fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. O que isso quer dizer? Que a maior função de um pastor é cooperar, e é ensinar e compartilhar
é o que Deus deu a ele com a igreja, para que a igreja aprenda a pastorear um ao outro. Assim é o evangelista, ele precisa aprender a compartilhar o seu dom com a igreja, para que toda a igreja aprenda a evangelizar. Assim é o profeta e todos os dons, compartilhando com a igreja, porque existem no Novo Testamento mais do que 50 mandamentos de uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Nós somos ensinados a servir um ao outro. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade no que se refere a fazer a obra do Senhor. Ou seja, você foi chamado, Jesus te salvou, Jesus te alcançou. Você precisa acordar todos os dias e dizer: Senhor, eis-me aqui. Qual é a missão do dia de hoje? Qual é a missão do dia de hoje? O que eu preciso fazer hoje? Nós precisamos nos sentir responsabilizados. Amados, existem pessoas se perdendo hoje. Existem famílias e mais famílias que estão por aí e nunca ouviram falar de Jesus. Ou outros que ouviram, mas por algum motivo se afastaram dos caminhos do Senhor e hoje estão perdidos, não tem quem os busque, não tem quem pregue a eles. Pessoas do seu convívio, talvez eu nunca as alcançarei, mas você vai alcançar. O Senhor te mandou para aquele lugar. Nós recebemos de Jesus uma comissão de ir por todo mundo e fazer discípulos. Nós precisamos saber que o Senhor manifestou que nós somos essa carta. Amém, queridos? O segundo conceito que o texto apresenta é o conceito de formação. Ele vai dizer o seguinte: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Ele vai dizer: ministrada por nós. Isso a Bíblia chama de discipulado. A nossa missão é fazer discípulos para Jesus. Não é simplesmente fazer pessoas convertidas ou nos alegrarmos. Irmãos, isso aqui é incrível. Nós amamos os nossos domingos. É um dia especial para nós. Nós não vemos a hora de chegar o domingo, trabalharmos, nós servirmos você. Nós temos tantos voluntários e sempre abrimos espaço para todos que queiram servir, porque domingo é um dia de servir as pessoas, servir a Jesus. Mas domingo é só um dia, em uma semana de 7 dias. O resto dos dias nós estamos trabalhando nas casas, no discipulado, na célula, nas conversas, nos aconselhamentos, para que as pessoas sejam trabalhadas. Nós somos chamados para trabalhar pessoas e sermos trabalhados por pessoas. Essa é a ideia do corpo de Cristo. Nós, assim como um corpo, ele interdepende. Os meus dedos dependem da minha mão, a minha mão depende do meu braço, que depende do tronco, um dependendo do outro. Essa interdependência é o processo de Deus para trabalhar as nossas vidas. O apóstolo Paulo vai dizer: vós sois a carta de Cristo ministrada por nós. Quem somos nós? Eram todos aqueles que passaram pela igreja de Corinto e tiveram parte na formação daquela comunidade. Esse é o nosso chamado, e ser discipulado é deixar que Jesus entre em nossas vidas, mude os nossos conceitos, mude os nossos valores, amplie a nossa visão, tire crenças que não foram instaladas pela palavra de Deus. Quantas pessoas andando com Cristo há tantos anos, e você não vê mudança? Eu te faço uma pergunta: qual foi a principal mudança que aconteceu na sua vida no último ano? O apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo foi obediente até a morte de cruz. Eu te pergunto, você é mais humilde hoje do que você era ontem? Você é mais quebrantado hoje do que você era ontem? Ou você tem se tornado soberbo depois que você conheceu as Escrituras? Ou você tem se tornado arrogante depois que você conheceu as Escrituras? Porque o conhecimento de Jesus precisa produzir em nós humildade. O nosso Senhor veio para lavar os pés dos outros. O nosso Senhor conviveu com os discípulos até o fim e lavou o pé de Judas. O nosso Senhor andava no meio das prostitutas e pecadores. Ele não julgava as pessoas por conta da aparência, mas ele confiava no poder de Deus para transformar o ser humano, que sendo pecadores são todos iguais.
Do fariseu ao publicano, todos somos perdidos diante de Deus, mas esse Jesus que sabe que somos perdidos, Ele nos amou, Ele veio para servir. A pergunta é, se você tem se deixado trabalhar, ou todas as vezes que se apresenta uma oportunidade de se humilhar, você se arroga. Porque se Jesus está trabalhando em sua vida, e você está permitindo os processos da comunidade trabalhar na tua vida, você também está sendo ministrado por alguém, você também está sendo ministrado por alguém. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 3, verso 13 e 14. Jesus subiu a um monte, e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos. Apóstolos, nós temos uma ideia hierarquizada a respeito da palavra, mas o significado dela é simples. Deus os chamou para enviá-los. A palavra apóstolo significa enviado. E ele vai dizer o seguinte: para que estivessem com ele e enviasse a pregar. Ou seja, Jesus nos chama para andar com ele. Processo de transformação. Para quê? Para o propósito, enviá-los a pregar. Todos nós precisamos ser trabalhados. Todos nós precisamos ser trabalhados por alguém. Todos nós precisamos ser fruto do trabalho de alguém. Essa história de que o Senhor é quem está trabalhando na minha vida sozinho, é entre eu e Ele. Irmão, você não é o apóstolo Paulo. O Senhor fez isso com os primeiros apóstolos porque eles precisavam construir a base apostólica. Mas nós não. Nós precisamos ser trabalhados por alguém. Nós precisamos ter coragem de deixar pessoas colocarem a mão em áreas onde nós nunca deixamos. Nós amamos falar sobre fazer a obra de Deus. Nós temos dificuldade em sermos a obra de Deus. Tem gente que precisa ser interditado. Você sabe o que é ser interditado? Sabe quando você passa numa obra, que tem lá um tapume em volta? E aí às vezes tem o nome da obra, né? Ou tem até o nome de quem está fazendo a obra. E aí você, às vezes fica aquele tapume fica tampando a obra por bastante tempo, porque eles estão cavando, está feio. Está cavando, fazendo um buraco por causa do alicerce. Mas depois de um tempo, do alicerce feito, mesmo com o tapume, a gente começa a ver sinais da obra. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Talvez você esteja num momento que você deva clamar ao Senhor: Senhor, faz uma obra em mim. Tem muito de mim em mim mesmo. Eu preciso mais de Ti em mim. Eu preciso que as pessoas vejam o Senhor em mim. Eu preciso que as pessoas Te enxerguem em mim. Tem áreas talvez na sua vida que estão aí se perpetuando e revelando carnalidade, pecado, há tanto tempo, e quando Deus envia pessoas para tocar no assunto, você não quer, você foge, você não quer ouvir barulhos de martelo em sua obra. Mas deixa eu dizer uma coisa: se o carpinteiro está trabalhando na tua vida, vai ter barulho de martelo, ele vai mexer com estruturas, ele vai tirar de você as suas manias de dizer: é assim que eu penso, esse é o jeito que eu acho, essa é a minha opinião. E você vai começar a dizer: esse é o jeito que ele pensa, é o que a palavra de Deus diz. A minha opinião se torna irrelevante diante das Escrituras. É quando nós nos dobramos diante do trabalho de Deus. É quando nós nos dobramos diante da obra de Deus. Ninguém vai se tornar uma carta legível enquanto não permitir que Deus trabalhe, e Ele vai fazer isso na maioria do tempo através de outras pessoas e circunstâncias. Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ele continua dizendo: aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de Cristo Jesus, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. O texto está dizendo que o Senhor usará de todas as circunstâncias para te tornar mais parecido com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: o mesmo apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: não dá para continuar sem ser transformado. Talvez você esteja como o povo no deserto, dando volta 40 anos, e perguntando: quando é que vai chegar?
E a pergunta não é quando é que vai chegar, a pergunta é quando você vai se dobrar, quando você vai parar e deixar Deus transformar a sua vida, para que enfim você desfrute da terra prometida. É aquela briga que tem que parar, é aquela dobrada de coração, aquela verdade de nós que precisa sair. E o que só tem saído é mentira. Essa semana eu estava no meu devocional, nem falei isso pela manhã. Eu estava no meu devocional e de novo estou passando muitas vezes pela história dos patriarcas. E de repente volto naquela história que me chama tanto a atenção. Quando Jacó se encontra com um anjo. E ele luta, e uma pergunta que parece ser tão insignificante. O anjo pergunta: qual é o teu nome? Parece uma resposta tola para um anjo que sabia com quem estava lutando. E ele responde: meu nome é Jacó. Esse nome era carregado de um estigma, mas uma outra vez que o nome desse rapaz foi perguntado por seu pai cego: qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é Esaú. Ele mentiu. Parece simples o anjo perguntar o nome, mas o anjo queria saber se ele estava disposto a falar a verdade sobre o seu coração. Deixa eu dizer uma coisa: você pode mentir para o seu pai cego, você pode mentir para a sua esposa que não está vendo, você pode mentir para mim, você pode mentir para quem você quiser, mas se você quer ser transformado, você vai ter que começar a dizer a verdade para Deus. A verdade que está, Senhor, é isso aqui, ó. Ninguém sabe, nunca falei para ninguém, mas eu penso isso, meu coração é isso, eu sinto isso. E deixar Deus trabalhar o teu coração. Nós precisaremos ser formados, nós devemos amar os relacionamentos, nós devemos amar, estar próximos do que Deus está fazendo. Irmãos, você precisa se abrir para os relacionamentos. Eu desafiei os irmãos de manhã, eu quero desafiar vocês também. Faz quanto tempo que você não prepara uma mesa e convida alguém para comer na sua casa? Faz quanto tempo que você não tem a iniciativa de construir relacionamentos? Nós estávamos conversando esses dias na liderança, como é que nós podemos melhorar, como é que a gente pode ajudar esse povo melhor. E nós chegamos a uma conclusão que nós estamos vivendo em uma era onde as pessoas não gostam de se relacionar. É só você lembrar, 30 anos atrás, estava lá a vozinha, os tios todos mais velhos, mas todo mundo se juntava para comer na casa da avó. Onde todo mundo ia. Hoje, um vota na direita, outro na esquerda, não gosta de se ver, não gosta nem de se encontrar nem no WhatsApp. Dá problema até em grupo de WhatsApp da família, por causa de política. A gente não se tolera mais. A gente não aguenta mais viver em comunidade. A gente não quer mais lidar com a abertura da nossa vida. Nós nos tornamos egoístas. Nos fechamos em nossas próprias casas, e se nós não mudarmos isso, eu quero dizer uma coisa para você: um dia, se você continuar vivendo nesse isolamento, seus filhos vão aprender assim, seus filhos vão crescer, eles não vão nem lembrar que você existe, porque você não valorizou a comunidade, você não valorizou os relacionamentos. Seus filhos estão aprendendo isso. Está na hora da gente ser igreja como a Bíblia ensina. Está na hora da gente abrir nossa vida. Está na hora da gente deixar pessoas entrarem. Ah, pastor, mas dá muito problema. Dá problema ficar sozinho também. Dá muita dificuldade lidar com gente. Gente é complicada. Você também é. As outras pessoas deveriam estar mais preocupadas que você. Mas nós deveríamos falar: não, eu vou acabar com isso. Eu vou mudar isso na minha vida. Eu aprendi assim, meus pais, já faz um tempo que a gente está vivendo desse jeito, mas nós vamos mudar isso daí. Ah, pastor, mas me feriram, me maltrataram, eu sou meio traumatizado. Irmão, trauma, você tem que ser vencido. Trauma, se você deixar o trauma te vencer, ele vai ser o dono de sua vida. Nós não somos dominados por trauma. Trauma foi feito para ser vencido, amém? Se existe um trauma na tua vida, busque resolução, mas não permita que ele dite a regra na sua história. Você precisa se abrir para os relacionamentos. Você precisa abrir a sua vida para as pessoas. Deus quer trabalhar a tua vida. E você precisa andar junto com gente. Amém, amados? Amém. Outro conceito que o texto apresenta é o conceito de unção. O texto vai dizer: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós. E ele vai dizer: e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Quando nós falamos, as nossas palavras, elas podem alcançar só o intelecto, mas quando as nossas palavras são ungidas pelo poder do Espírito Santo, elas podem chegar mais fundo. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, verso 1 ao 4.
Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo Jesus e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Amados, é como se nós fôssemos a caneta e a carta também, mas é o Espírito Santo que é a tinta. Ele que marca a nossa vida. Sem a presença do Espírito Santo, sem o Espírito Santo nos ungindo para fazer o que precisa ser feito, nós não chegaremos em lugar nenhum. Jesus discipulou os discípulos deles de 3 anos, e quase 4, segundo alguns. Mas no final, sabe o que aconteceu? Todos os discípulos fugiram, com exceção de João, e Judas ainda traiu. Quase que 0% de retenção. Tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, no dia que ele multiplicou pães e peixes. Todos foram embora, só ficou João lá, e algumas mulheres. Então Jesus vai atrás deles, sopra sobre eles o Espírito Santo em João 20. Em João 20 eles começam a receber o poder de serem transformados, mas ainda não estava pronto. Eles ainda precisavam esperar em Jerusalém, segundo Jesus, em Atos 1:8, para até que do alto eles fossem revestidos de poder. E quando eles foram revestidos de poder, irmãos, aí não teve mais quem segurou. Pedro pregou, 3.000 almas se converteram, e não tinha espada, não tinha ameaça que podia intimidar aqueles discípulos. Foi um contato com o Espírito Santo. Quando ele diz que nós somos escritos não com tinta, mas com o Espírito Santo, ele está dizendo que nós precisamos receber desse poder que nos faz capaz de fazer o que tem que ser feito. Olha o que Jesus vai dizer em Lucas 4, a partir do verso 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para o propósito. Ele me ungiu para pregar as boas novas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Nós buscamos a unção do Espírito Santo muitas vezes para sentir algo. Eu amo o movimento pentecostal, eu nasci nesse lugar. Mas por muitos anos nós buscávamos ser cheios do Espírito Santo pelo êxtase. Então nós víamos no culto, sentíamos a presença do Espírito Santo, chorávamos, nós rolávamos no chão, e aí saíamos do culto dizendo: não vejo a hora de chegar o próximo domingo para sentir isso de novo. Mas o Espírito do Senhor não está sobre nós para sentirmos algo. O Espírito do Senhor está sobre nós para fazermos algo. Na segunda-feira, essa unção precisa se manifestar. E nós precisamos dessas palavras empoderadas para alcançar o coração daqueles que estão fechados. Nós precisamos na segunda-feira de poder para libertar os que estão cativos. E então passamos a semana toda buscando usar a unção que foi derramada sobre nós, todos os dias se renovando para cumprirmos o nosso chamado. Quando Jesus se encontra com Natanael, Natanael estava com o coração fechado. Jesus o elogia para começar a conversa, dizendo que ele era um verdadeiro israelita. E ele o contrapõe dizendo: de onde você me conhece? E Jesus disse: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Só Natanael sabia onde era esse lugar. Só Natanael sabia o que ele havia dito para Deus embaixo da figueira. Mas quando Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira, todas as barreiras foram quebradas por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Quando Jesus chega em Samaria, e aquela mulher com o coração fechado na beira do tanque de Jacó, ela é interpelada por Jesus, e Jesus começa a ministrar a vida dela e falar sobre o que só Jesus conhecia pelo poder do Espírito Santo. Aquela mulher abriu o coração para Jesus. Aí você poderia dizer para mim: pastor, a unção do Espírito Santo está sobre mim só para que eu opere nos dons espirituais, porque cremos nos dons. Eu quero ver uma igreja que se move nos dons. Eu quero que você tenha palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Eu quero que você coloque as mãos sobre os enfermos e eles sejam curados. Mas deixa eu dizer, lá em Lucas capítulo 24, haviam 2 discípulos que estavam indo embora.
porque tinham se frustrado com Jesus. E olha o que o texto vai dizer: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Agora preste atenção nesse texto. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Deixa eu dizer, talvez você saia daqui dizendo: pastor, essa semana eu vou orar para que Deus me dê dons, porque eu quero começar a operar no sobrenatural. Está tudo bem, ore e peça, mas deixa eu te dizer uma coisa: o sobrenatural também vai acontecer quando você começar a expor as Escrituras, e quando você começar a expor as Escrituras, o coração das pessoas vão começar a queimar. Às vezes você vem aqui, você escuta uma palavra e você fala: hoje meu coração queimou, alguma coisa moveu dentro de mim. Isso não foi a minha capacidade de argumentação e dissertação, foi a palavra de Deus ministrada na unção do Espírito Santo, tocando o teu coração e movendo o que as minhas palavras não podem mover, fazendo o que as minhas palavras não têm poder de fazer, mas as Escrituras têm o poder de transformar o seu interior, e você vai sair daqui ungido por esse Espírito, para que quando você sair por aí, e você começar a falar de Jesus para as pessoas que antes não te ouviam, ou pelo menos as suas palavras não tinham efeito, elas passarão a ter efeito, porque suas palavras serão ungidas com o poder do Espírito Santo. Outro conceito que o texto nos apresenta é o conceito de compaixão. A palavra compaixão, nós vemos ela justamente no texto dizendo que o Senhor nos daria um coração. Vamos ler o texto, vamos voltar lá para 1 Coríntios 3:3. Ele vai dizer o seguinte: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E ele vai dizer o seguinte: não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Irmãos, a palavra compaixão, ela vem da palavra paixão, e a palavra paixão significa sofrer. Quem aqui já foi apaixonado sabe do que eu estou falando. E por isso que usamos o termo paixão para falarmos sobre a paixão de Cristo. A compaixão é aprender a sofrer com as pessoas. A Bíblia vai dizer por diversas vezes que Jesus era movido por íntima compaixão. Jesus via um enfermo e a Bíblia diz: movido de íntima compaixão. Jesus via alguém que estava perdido e o texto dizia: movido por íntima compaixão. Nós precisamos começar a ser a igreja que sofre, a igreja que sente pelo perdido, a igreja que vê alguém se perdendo e fala assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me envolver com isso. Irmãos, não dá para a gente ser igreja que fala em nome de Jesus e passar pelo sofrimento e não fazer nada. Não dá para a gente falar que a gente é a igreja de Jesus, que somos os discípulos de Jesus, e nós não sentirmos nada no nosso coração. Nós precisamos deixar Deus quebrar esse coração insensível, esse coração indiferente. Essa é uma promessa de Deus para nós. Ele vai dizer em Ezequiel, capítulo 11, verso 19: darei a eles um coração não dividido, e porei um espírito dentro deles, retirarei deles um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, um coração que sente. Você precisa sair daqui hoje dizendo: eu vou trabalhar efetivamente para levar as pessoas para Jesus. Eu vou trabalhar efetivamente para levar os meus amigos a Cristo. Irmãos, atrás de cada porta nessa cidade, seja milionário, seja pobre, existe alguém que, se não conhece Jesus, está caminhando para o inferno. E aí você se une com uma argumentação que é pobre. Você vai dizer assim: ah, pastor, eu tenho um vizinho lá que ele é um cara incrível, pensa num cara bom, honesto, um homem de palavra, só falta Jesus para ele. Irmão, se falta Jesus, não falta só Jesus, falta tudo, porque as nossas obras não salvam. Alguém que faz tudo certinho, mas que não tem Jesus, está caminhando, obrigado João, está caminhando a passos largos para o inferno.
Alguém que não tem Jesus, que não crê no nome de Jesus, não crê que Jesus é o Filho de Deus, não crê na sua morte, na sua ressurreição, aquele que ainda não confessou Jesus como dono de sua vida, aquele que não aceitou o sacrifício substitutivo de Jesus, essa pessoa está perdida eternamente. E nós temos a palavra que salva. Talvez essa pessoa seja seu pai, talvez essa pessoa seja sua mãe, talvez essa pessoa seja seu parente, sua irmã ou seu irmão, talvez essa pessoa seja o teu filho. Você não pode viver bem com essa informação. Você não pode existir tranquilamente enquanto existem pessoas que estão debaixo da tua influência e essas pessoas ainda não entregaram a vida para Jesus. Pastor, mas já convidei para vir na igreja, eles não vêm. Fala para ir na casa do seu amigo, e lá ele vai encontrar uma célula calorosa que vai receber ele, vai abraçá-lo. Não dá, chama 3 ou 4 amigos e vai comer alguma coisa com ele no restaurante, e lá ganha o coração dele, faz o que tiver que fazer, coloca a tua vida para viver em modo de compaixão, para que o tempo todo você esteja preocupado com o perdido. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que me envolver, eu preciso de estratégia. O Espírito Santo te dará estratégia, mas você precisa ter compaixão do perdido. Um dia você foi alcançado por essa palavra, um dia você foi alcançado por esse evangelho. Eu sei, nós fazemos isso, irmãos. Nós cuidamos dos necessitados, e não são só necessitados da nossa igreja que a gente se preocupa. O Amor em Ação se preocupa com qualquer necessitado, com qualquer necessidade que se apresente. Nós sabemos que ajudar aquele que está precisando de comida é importante. Aquele que precisa de água é importante, mas Jesus, quando está diante de uma mulher sedenta, a mulher samaritana, Jesus vai dizer: se você beber dessa água, você terá sede outra vez, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, e ainda se tornará uma fonte a jorrar para a eternidade. Dar o de beber é importante, tem que ser rápido. Dar o de comer tem que ser rápido, porque a pessoa precisa comer, mas você precisa dar algo mais do que comida e bebida. Você precisa pregar o evangelho de Jesus. Ah, pastor, eu tenho pregado sem palavras. Irmãos, sem palavras a gente abre espaço, mas não existe pregação sem palavra. A pregação precisa conter o nome de Jesus. A pregação precisa conter a explicação do que Jesus fez. Como eles crerão se não há quem pregue? Nós precisamos tirar da nossa vida esses falsos conceitos que nos mantêm em um lugar de que nós não agimos, um lugar de paralisia. Nós precisamos nos envolver, e eu oro para que o Senhor te dê compaixão, que Ele tire do seu coração qualquer indiferença, amém, amados? E o último conceito de unidade. O texto vai começar dizendo: vós sois a carta de Cristo. Nós não somos as cartas de Cristo. Aqui não tem milhares de cartas, nós somos uma carta só. Isso quer dizer que nós precisamos aprender a andar um com o outro. Não tem jeito, irmão. Nós falamos quase agora, quando falamos no conceito de formação, que nós temos que abrir nossa vida para que as pessoas entrem. E deixa eu dizer, quando as pessoas entrarem, você precisará aprender a conviver com pessoas. Nós vivemos falando isso em liderança. Concordar não é pensar igual. Longe de nós queremos uma igreja onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo tem o mesmo entendimento sobre... Nós temos discordâncias, existe espaço para discordância em uma comunidade desse tamanho, lógico que existe. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos entrar em acordo sobre os pontos principais, nós precisamos estar dispostos a ceder, tanto eu quanto você, para nós andarmos juntos. Porque nós somos uma igreja que não vai afetar se nós não formos um. Se nós vivermos em contenda, se nós vivermos com problema um com o outro, se nós não aprendermos a perdoar, se nós não aprendermos a amar, se nós não aprendermos a enxergar o melhor dos nossos irmãos, nós viveremos divididos. E o Senhor nos deu o Espírito para que nós sejamos um. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu já citei esse texto hoje. Efésios 4, a partir do verso 2. Sejam completamente humildes e dóceis. Diga, irmão, eu não gosto de fazer muito isso, não, mas está à noite, eu acho que vale a pena. Fala para o teu irmão assim: seja humilde e dócil. Fala para ele. Como você falou para ser dócil? Você, assim, foi gostoso o seu olhar assim? Faz de novo para ver se você está bem dócil. Fala assim: seja humilde e dócil. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Pode chamar de docinho se for sua esposa, tá?
O texto diz assim: e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só Espírito, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual somos chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Tudo o que Jesus fez foi para que a igreja fosse uma. Irmãos, qual seria a sua última oração? Se você soubesse que você ia partir para a glória semana que vem, está sabendo que está chegando a hora, alguém avisou para o céu, está acabando, viu? Acerta as contas aí que está acabando. Se fosse fazer uma oração, você concorda que nessa oração você não ia dormir? Você não ia ficar divagando, falando umas coisas nada a ver, porque eu fico imaginando Deus vendo algumas das nossas orações, irmão. A gente começa orando inteligente, daqui a pouco a gente está falando umas coisas nada a ver, porque a gente já se perdeu. Volta aqui, porque Deus tem paciência com a gente, viu? Mas essa oração eu tenho certeza que você ia lembrar de cada palavra. E sabe quais são as palavras de Jesus em uma das suas últimas orações? Está lá em João 17, a partir do verso 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente que os amaste igualmente como me amaste. Deixa eu dizer, a igreja vai receber Cristo, e vai saber que Cristo foi enviado pelo Pai, quando nós formos um, quando nós vencermos as barreiras, para sermos um, para andarmos em unidade, em amor, para que aprendamos a sermos, o pastor Ebe tem um exemplo que eu acho incrível, ele fala sobre o purê de batatas, não, a união são muitas batatas, dentro de um saco de batatas, unidade é quando deixamos de ser muitas batatas, e somos amassados, para nos transformarmos em uma massa só, quando as pessoas lá fora nos enxergarem, e olharem para a nossa vida, assim como olhavam para a igreja de Atos, e aí a Bíblia vai dizer que eles tinham simpatia pela igreja, eles diziam, eu quero viver daquele jeito ali, ó. É daquele jeito que eu quero viver, em nome de Jesus, irmãos, as pessoas vão olhar para nós, e vão querer viver como nós vivemos. Eu quero terminar com esse texto, falando sobre a igreja primitiva, olha o que está escrito em Atos 2, 42 ao 47, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e a partir o pão, e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme as suas necessidades, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha que eles tinham a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Ao viver em unidade, irmãos, nós vamos cumprir o nosso papel. Hoje foram muitos desafios de Deus para nós, aprendemos a assumir a nossa responsabilidade, a entendermos que precisamos ser formados por alguém, deixar que Deus trabalhe a nossa vida, assim como a igreja de Corinto, nós precisamos deixar que o Senhor nos encha do teu Espírito, porque nós reconhecemos que na força do nosso argumento, nós não cumpriremos a missão, nós sabemos que não adianta ter poder se o nosso coração não sente a dor do perdido, e nós precisaremos aprender a lidar com os diferentes.
senão não conseguiremos cumprir a nossa missão. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero muito poder orar com você hoje, mas antes de orar por você, eu quero muito te encorajar a orar. Talvez você está muito confortável na sua posição de cristão evangélico. Você diz ter uma fé, você crê na Bíblia, você escuta algumas pessoas boas na internet, talvez você esteja até servindo já, mas você nunca se sentiu responsável pela obra de Jesus aqui na terra. Existe uma cidade que precisa ouvir o Evangelho de Cristo. Eu quero muito te convidar a orar por alguém. Ore por alguém que você conhece, alguém que precisa conhecer a Jesus, alguém que você sabe que se Jesus voltar hoje para nos buscar, Ele vai ficar, porque ele nunca entregou a vida dele para Jesus. Eu queria muito te encorajar a orar por essa pessoa nesse momento. E se você, pastor, eu vou orar por alguém, mas eu vou orar por mais alguma coisa. Ore para que Deus coloque no teu coração esse fogo, esse desejo de participar. Talvez você esteja frio, indiferente, você tenha reconhecido isso essa noite. Eu sou indiferente, estou nem um pouco preocupado com ninguém. Quero saber de ir para o céu, só isso que eu quero. Hoje o Senhor te desafia a parar de pensar assim, porque Ele te chamou para ser discípulo dEle, e ser discípulo dEle é ser aluno, é querer fazer o que Ele fez. Eu quero te encorajar a orar, enquanto os irmãos cantam, eu quero te encorajar a orar. Fale com o Senhor, é a sua oportunidade de falar com o Senhor. Não costumamos fazer isso todo o culto, mas hoje eu quero fazer isso. Eu acho que essa mensagem pede uma ação de compromisso. Eu queria muito convidar você que se sentiu desafiado por Deus a ter uma postura mais ativa
no que se diz respeito à obra dele, eu queria chamar você a vir aqui na frente, eu quero orar com você. É uma ação daquelas que você fala assim, eu vou lá, eu vou tomar um compromisso com Deus, a minha vida não vai ficar parada não. Eu queria muito que você saísse do seu lugar como quem diz assim, está aqui Senhor, pode contar comigo. Eu não sei como está o teu coração, o que tem queimado no teu coração. Eu não sei o quanto você foi desafiado hoje pelo Senhor, mas se você hoje quer tomar uma decisão de romper com aquilo que tem te parado, talvez você tenha se sentido alguém completamente paralisado, tem convivido com uma indiferença no teu coração, com uma frieza que você não sentiu antes, e você diz, não pastor, pode ocupar aqui os lugares, vamos ocupando tudo aqui, vamos abrindo espaço para todos que queiram tomar uma decisão hoje, dizer assim, não, eu não vou ser mais alguém parado não. A obra do Senhor está aqui, existem milhares de pessoas para serem conquistadas para Jesus. Existem milhares de pessoas. Jesus mudou a história do mundo com 12 discípulos que disseram, eis-nos aqui, eis-nos aqui. O que Ele poderá fazer com uma igreja que diz, eis-nos aqui, quebra toda a frieza do meu coração, quebra todo o gelo do meu coração, me dá poder do teu Espírito. O Senhor hoje vai batizar pessoas com o Espírito Santo, pessoas que nunca foram cheias, hoje serão cheias do Espírito Santo. Pessoas que antes falavam e as pessoas não ouviam, hoje o Senhor te dará poder ao falar. Hoje o Senhor dará a você estratégias, vocês contarão testemunhos de pessoas que antes vocês queriam ganhar para Jesus, mas vocês falavam e essas pessoas não ouviam. O Senhor tornará as suas palavras efetivas. Senhor, eu quero orar hoje junto com os meus irmãos, eles vieram aqui à frente, Senhor, eles estão com os líderes ao redor deles, orando junto com eles. Eu quero te pedir, Espírito Santo, assim como o Senhor veio no dia de Pentecostes e encheu toda a casa, Senhor, eu quero que o Senhor venha sobre nós aqui, não só sobre aqueles que estão aqui na frente, Senhor, mas pessoas que estão espalhadas por essa igreja, orando silenciosamente, dizendo, Senhor, não me deixe fora do que o Senhor for fazer. Senhor, eu peço que o teu Espírito venha sobre nós, e que hoje haja uma revolução em nossos corações. Pai, que nós possamos andar por aí, ao passearmos, ao viajarmos, ao trabalharmos, nós saibamos que fomos chamados para cumprir o teu chamado. Espírito Santo, vem sobre nós, vem Espírito Santo com poder, com graça, Senhor, unja-nos com teu poder, para que nós possamos sair daqui, como nós nunca saímos daqui, Senhor, como tochas acesas em um mundo de escuridão, como tochas acesas em um mundo de frieza, Senhor, que os nossos vizinhos sejam afetados, que a nossa família seja afetada, que os nossos filhos sejam afetados, Senhor. Peça ao Senhor para que Ele te encha, clame ao Senhor para que Ele te encha. Existem famílias aqui nesta noite que não conseguem falar de Jesus porque vivem em guerra, vivem o caos. Eu oro para que o Senhor restaure famílias aqui nesta noite. Eu oro para que o Senhor restaure relacionamentos entre pais e filhos, pais que perderam a autoridade por causa de não terem entendido o coração dos teus filhos, filhos que não têm a liberdade de falarem de Jesus para os seus pais, porque não sabem honrar os seus pais. Que hoje seja quebrado toda a contenda familiar, mas que o teu Espírito volte a consertar as coisas que estavam quebradas dentro dessas casas. Oramos pelo trabalhar nas famílias, Senhor. O mundo precisa de famílias referenciais. Espírito Santo de Deus, enche essa casa, Senhor, reative ministérios que estavam parados, pessoas que já trabalharam para ti no passado, mas que hoje se encontram em profunda frieza. Eu oro para que o Senhor quebre toda a frieza, restaure ministérios aqui nesta noite, Senhor. Pessoas que já foram envolvidas na sua casa, que já trabalharam, mas que por alguma ferida decidiram parar. Pai, não permitas que eles parem, cure o coração deles, para que eles possam voltar a queimar de amor por ti.
queria que você, que tomou uma decisão nessa noite de ser intenso com Jesus, que você se preparasse para contar testemunhos. Eu queria te desafiar a ser ousado. Eu quero te desafiar a orar por enfermos essa semana. Eu quero desafiar você a aproveitar as oportunidades que Deus vai te dar. Tem pessoas que só estão esperando por um convite. Tem pessoas que só estão esperando por uma palavra. Uma palavra, uma palavra. Eu oro para que o Senhor essa semana te abra os olhos, para que você entenda a sua importância dentro da missão. Irmãos, nós somos uma equipe de missionários que o Senhor está espalhando por essa cidade, por essa região. E pessoas estão precisando de nós. O Senhor nos enviou a elas, assim como Ele enviou os apóstolos, assim como Ele enviou todos os evangelistas do primeiro século. Ele está à procura de corações que queimem por Ele. E eu queria muito que você se preparasse para contar os testemunhos, porque pessoas incendiadas incendeiam outras. Nós estamos vivendo em um tempo de frieza. Nós estamos falando aqui, o mundo não está à procura de grandes pregadores, o mundo está à procura de referência. Que o nosso coração se prepare para ser essa luz que aponta o caminho, que o mundo possa olhar em nós, ver em nossas casas, em nossa família, uma família para que eles possam olhar e dizer: eu quero uma família como aquela. Se sua família está destruída, se o seu relacionamento está quebrado, eu oro para que o Senhor restaure o seu casamento, a sua casa, e que na sua casa seja um lugar de fartura, mas não só fartura de alimento, mas fartura de paz, fartura de alegria. Eu oro para que vocês entendam o chamado do Senhor e possam dizer: eis-nos aqui. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por cada irmão que compreendeu essa palavra e entendeu a profundidade do teu chamado, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Pai, nós não achamos que já chegamos num lugar. Nós achamos e cremos que estamos só no começo, porque ainda existem milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas perdidas nessa cidade. Nos leve aos quatro cantos, Senhor, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Dê a sua melhor salva de palmas para Jesus. Nós cremos, Senhor, nós cremos em cada uma dessas palavras. Nós cremos, Senhor, em cada uma dessas palavras. O Senhor vai usar cada um de nós. Nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor, nós cremos. Amados, os líderes vão ficar aqui na frente. Se existe alguém entre nós que ainda não entregou a vida para Jesus, ou que precisa dessa manifestação de poder na tua vida e na tua história, os líderes vão ficar aqui. Você pode vir e dizer assim: ora por mim, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo. Mas se você tem qualquer outra necessidade, por qualquer outro motivo, não fique acanhado. Nós somos uma casa que gosta de servir. Os irmãos estarão aqui para servir você, e que você saiba que o que nós estamos vivendo aqui é só o começo do que Deus vai fazer em nossa cidade, amém? E você não pode ficar de fora. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por tudo que vivemos aqui. Nosso coração está em tuas mãos. Quebra, trabalha, molda, Senhor, nos transforma para a tua honra e para a tua glória. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.